Ministério Público Estadual recebe mais de 200 denúncias sobre fura-fila da vacinação em Santa Catarina. Polícia Rodoviária Federal apreende carro com lataria recheada com 30 quilos de crack. Defesa Civil Catarinense completa 48 anos de história. No esporte, Chapecoense empata com Marcílio Dias e chega à sexta final consecutiva do Campeonato Catarinense. E os preparativos de Brusque e Avaí para a partida que vai definir o outro finalista do Estadual 2021. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Ministério Público Estadual já recebeu mais de 200 denúncias de suspeitas de fura-fila de vacinação. É isso mesmo, contra a Covid-19 aqui em Santa Catarina. Parte destas denúncias já se transformou em ações judiciais. Confira. Desde o início da imunização contra o coronavírus, os promotores de justiça receberam 208 suspeitas de fura-fila. Já foram instaurados 102 notícias de fato, 44 procedimentos administrativos e 12 inquéritos civis. De acordo com o promotor de justiça Douglas Martins, que coordena o Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos do Ministério Público do Estado, parte destes procedimentos já resultou em ações ajuizadas na Justiça. Duas delas por conta de burlas à vacinação, uma por parte de um servidor público de um município da Serra do Estado, que já existe uma liminar deferida com bloqueio de bens, bloqueio parcial de bens desse servidor, houve inclusive a exoneração dele desse cargo público. Nós temos aqui na comarca de Biguaçu uma ação ajuizada contra uma clínica que inseriu os familiares e sócios dessa clínica dentro dos vacinados irregularmente. Temos uma ação no município de Itapema, que tem por objetivo evitar uma inversão na ordem de prioridades, e também uma ação no município de Planalto Alegre, que também investiga a burla por parte de um servidor público. Essa ação ela corre em sigilo e está tramitando, aguardando a análise da liminar. Em caso de comprovação das irregularidades, os envolvidos podem responder nas esferas administrativa, civil e até criminal. São alguns os tipos penais em que essa conduta pode se enquadrar, desde a falsificação de documento, peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, até infração de medida sanitária, o crime do artigo 268 do Código Penal. Esses crimes, dependendo da caracterização, eles têm penas que podem ir de 1 mês a 1 ano de detenção, como é o caso do crime de infração de medida sanitária, até as penas de 2 a 12 anos de reclusão, nos casos de corrupção passiva, ativa e peculato. E por falar em vacinação, Santa Catarina recebeu ontem uma nova remessa de 22.230 doses da vacina da Pfizer para a Covid-19. Veja. Ao todo, foram 22.230 doses da vacina Pfizer que chegarão ao estado nesta terça-feira. Os imunizantes desembarcaram no aeroporto de Florianópolis e foram encaminhados para a Central Estadual da Rede de Frio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV. Os 11 municípios que vão receber a vacina são Blumenau, Brusque, Criciúma, Biguaçu, Palhoça, São José, Balneário Camboriú, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville e Tubarão. As vacinas da Pfizer devem ser utilizadas como primeira dose para dar continuidade à vacinação de pessoas com comorbidades, deficiência permanente grave e gestantes e puérperas com comorbidades. E 37 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas, vítimas da Covid-19. Com estes registros, chegou então a 14.621 o total de mortes provocadas pela pandemia de Covid-19 em Santa Catarina. 3.499 casos foram confirmados, portanto chegou a 936.823 o total de casos confirmados no estado. O número de recuperados passou de 900 mil, felizmente, não é? 901.919 pessoas venceram a guerra contra a Covid-19 e estão recuperadas. 20.283 casos estão em acompanhamento. 94,5% é a ocupação de leitos de UTI no estado, com 57 leitos vagos atualmente. Meio Oeste e Serra são as regiões que não têm leitos disponíveis neste momento. E 34 pessoas aguardam na fila de espera por um leito de UTI. Agora a greve dos professores da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. A categoria fez um novo protesto nas ruas na cidade nesta quarta-feira. Os manifestantes percorreram as principais ruas do centro de Florianópolis com faixas e cartazes em que pedem que a prefeitura abra negociações em torno da pauta do movimento.
Logo depois, o ato se concentrou em frente ao prédio em que fica o gabinete do prefeito Jean Loureiro. Os professores da rede municipal de ensino da capital estão em greve há mais de 2 meses. A principal reivindicação é por segurança sanitária para o retorno das atividades presenciais, por causa da pandemia de Covid-19. A greve foi considerada legal pela Justiça. E hoje a desembargadora Betina Maria Maresca de Moura, do Tribunal de Justiça do Estado, determinou que no máximo em até 3 dias úteis aconteça a retomada das aulas presenciais para os alunos do 1º ao 3º ano e também para os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental Municipal de Florianópolis. Pela decisão, os demais anos devem ter as aulas remotas por videoconferência. A decisão prevê multa de R$100 mil caso o Sindicato dos Trabalhadores do Sintrazem descumpra a decisão ou cause algum tumulto a uma distância inferior a 450 metros de qualquer unidade de ensino. A decisão atendeu um pedido feito pelo Ministério Público do Estado em ação de dissídio coletivo de greve. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu hoje 30 quilos de crack. Foi na BR-101 em Joinville, norte do estado. A droga estava no forro das portas, no assoalho dianteiro e atrás do banco traseiro de um carro com placas de Joinville. O veículo foi abordado pelos policiais na BR-101, na região de Joinville, e o motorista disse que visitava parentes no Mato Grosso do Sul, quando recebeu a proposta de transportar a droga até Joinville. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado para a delegacia de polícia de Joinville. A filha dele, de 3 anos de idade, que estava no carro no momento da abordagem, foi encaminhada para o Conselho Tutelar. E já estão concluídas as investigações sobre o homem flagrado ao balançar uma bandeira nazista na sacada de um apartamento em Florianópolis. A polícia encaminhou o inquérito à justiça sem indiciamentos. Agora o Ministério Público Estadual vai decidir se oferece denúncia, solicita novas diligências ou pede o arquivamento do caso. De acordo com a polícia, o ato do homem não configura divulgação ao nazismo, crime previsto na Lei 7.716 de 1989, porque o autor não teria fabricado, comercializado, distribuído ou veiculado símbolos nazistas. A bandeira com o símbolo nazista foi entregue à polícia pelo advogado do homem. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o morador que balançou a bandeira tem problemas psicológicos. A investigação quer saber agora onde foi adquirida a bandeira, porque a comercialização é crime. E já está preso o homem suspeito de atirar para o alto durante uma briga generalizada em frente a um bar em São José na Grande Florianópolis. A confusão ocorreu no começo dessa semana. O homem admitiu para os policiais ter feito os disparos. Ele pagou fiança e foi liberado. Na casa dele, a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão e encontrou munições de calibre 9mm e autuou o homem em flagrante por posse ilegal de munições. O autor dos tiros estava dentro do bar quando a confusão começou. O tumulto iniciou dentro do estabelecimento e seguiu na rua. O rapaz pegou a arma dentro de um carro e fez entre 15 e 20 disparos. Durante a briga, uma pessoa ficou ferida e foi levada para o hospital. 2 foragidos com envolvimento no assalto ao Banco do Brasil de Criciúma no ano passado foram presos pela Polícia Civil na cidade de Votorantim, em São Paulo. A prisão foi feita pela Delegacia de Roubos e Antissequestro da DEIC catarinense. A dupla foi localizada em um condomínio de alto padrão de Votorantim. Falei 2 homens, mas na verdade é um casal, viu? Um homem de 41 anos de idade e uma mulher de 28. Na época do crime, os 2, homem e mulher, moravam em Penha, litoral norte do estado. Os 2 foram transferidos para Santa Catarina. O roubo ocorreu na noite de 30 de dezembro do ano passado. Na ocasião, foram levados nada menos que R$125 milhões. Logo mais, depois do Band Cidade, você confere as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Hora de saber os destaques da edição de hoje com o apresentador do jornal, Eduardo Oineg. Boa noite, Eduardo. Hoje é dia de CPI, para variar. O personagem principal, Eduardo Pazuello, foi depor, continua a depor amanhã. Teve confusão, bate-boca, discussão sobre o oxigênio em Manaus, se atrapalhou inteiro nesse tema. Nós vamos contar como é que foi o dia de hoje. Hoje foi dia também de operação da Polícia Federal. Alvo principal, Ricardo Salles, Ministério do Meio Ambiente. Discussão, teve funcionário afastado, ou seja, dia cheio. A partir das 7h20, o Jornal da Band, eu, Alana Canepa, Joana Trepton e a Paloma Totti, a gente te espera para a gente ver esse noticiário todo. Combinado, então. E a seguir aqui no Band Cidade, Defesa Civil de Santa Catarina completa 48 anos de história. Detalhes daqui a pouco, a gente volta já.